Olá, bom dia. Hoje é 27 de julho, segunda-feira. Separei algumas notícias para a gente comentar. Para começar, eu vi aqui essa notícia do Pipeline que apenas 11% das empresas familiares no Brasil têm um plano de sucessão. E isso levanta esse, esse assunto para ser discutido, porque geralmente as pessoas, as famílias no Brasil não gostam muito de tratar esse assunto, acham um assunto mórbido, né? Mas aí, infelizmente, além de ser triste, né, a perda de familiares, mas existe também esse problema nas finanças das famílias, porque mesmo que os pais e chefes, né, das empresas deixem uma carta de herança e deixe tudo bem definido, né, no papel, existe essa necessidade de que as pessoas tenham algum capital mais líquido para fazer o pagamento de certos impostos e taxas de cartório, pagamento do serviço de advogados, né? E aí isso varia de estado para estado no Brasil. E eu tinha até separado aqui algumas informações. Por exemplo, no caso assim de um patrimônio, por exemplo, de R$ 500.000, você pode chegar a ter a necessidade de ter um dinheiro, né, líquido mesmo à disposição por volta de R$ 40.000. Então, dependendo da programação, do planejamento da família, nem sempre a pessoa, né, os herdeiros vão ter esse valor à disposição. Eu tinha visto aqui, por exemplo, se o patrimônio é em torno de 3 milhões, já sobe para R$ 230.000. E assim por diante, né? Então é o que precisa ser pensado. É necessário ter, mesmo que esteja investido, né, o capital, mas um capital mais líquido, como uma previdência privada. E até um dos benefícios da previdência é que esse valor não fica retido para a discussão da divisão de herança. Então, os familiares vão poder usar essa previdência para ir pagando esses valores e aí sim ter acesso ao patrimônio. E um outro ponto que eu sempre defendo, que se for possível, se a família tiver uma boa organização, de se criar uma holding, porque assim elas conseguem tanto fazer essa divisão patrimonial mais facilmente, né? Porque, por exemplo, se a família tinha a maior parte do patrimônio em imóveis, você não precisa se movimentar para fazer a venda, né, desses imóveis, que a gente sabe que não é tão rápido, né, que a gente consegue fazer esse imóvel ser vendido, né. Então, se você está numa holding, basicamente o patrimônio vai estar dividido em cotas, e aí o ajuste entre os parentes vai ser simplesmente por uma divisão de cotas de acordo com o que foi determinado pelo testamento, né. Então, um ponto para a gente pensar, tentar planejar, ter uma boa conversa entre os pais, os herdeiros. E aqui nessa informação do pipeline, ele fala que exatamente é só 11%, e na média, né, dos familiares, e no mundo chega por volta de 64% de famílias que já têm um planejamento de sucessão melhor. Então, é interessante dar uma lida nesse artigo. Aí, mudando um pouco para a área de política, eu vi agora essa informação de que o Milley teve uma fala assim, diplomaticamente não positiva, né, a respeito do Brasil, gerou um certo conflito, né, e no caso isso só vem reforçar o que a gente tem comentado nos últimos dias, né, que esses representantes de extrema direita perdem muito tempo da, de suas vidas, de seu tempo de trabalho, não em produzir boas ideias e gerar propostas que tragam benefício para a população, mas que ficam gerando simplesmente essas pequenas confusões, falando bobagem, chamando pessoas, políticos, representantes de outros países com nomes absurdos, e aí gera só isso, só mais conflito, menos tempo de gerar trabalho
em conjunto, em ver a região da América do Sul, da América Latina crescer, e aí é sempre gerando conflito para chamar atenção, e o trabalho mesmo que é necessário, que o povo espera, não aparece. Que aí complementa com essa outra notícia do Flávio, que aqui no caso do Jornal Tribuna do Norte, no Rio Grande do Norte, e no caso eu também vi outras entrevistas deles falando que precisa haver essa libertação do Brasil em relação ao PT. Mas aí a pergunta é, por que essa libertação? Será que o PT ou os partidos de esquerda não têm produzido coisas boas para o país? Será que o país está indo tão para trás quanto se fala, para você falar de livrar? E aí outra pergunta é, se você livra do PT, qual é a sua outra proposta? O que você vai trazer? O que a gente tem visto é exatamente a proposta de vamos deixar o Brasil livre para os Estados Unidos, e no caso da outra gestão, vamos incentivar o fim da ciência, o fim da pesquisa, pessoas não tomar vacina por causa de liberdade ou de ideias absurdas. Então, essa libertação vem para trazer o quê? Para substituir, né? Então, esses absurdos da extrema-direita que perdem bastante tempo com esse tipo de falsa informação e o, o, de novo falando de fazer fumaça, né? E propor nada. Aí, para terminar, essa notícia do Bloomberg sobre o ataque que aconteceu em Berlim, e o ponto, além da tragédia, né, que as pessoas estavam reunidas fazendo uma celebração, e uma pessoa faz um ataque com um veículo e acabou também sendo morto pela polícia porque tentou revidar com a faca. Mas o ponto para discutir aqui que eu gostaria de trazer é justamente essa intolerância, né? Eu estava pesquisando que a maioria dos países árabes assinaram a Declaração dos Direitos Humanos, com exceção da Arábia Saudita. Alguns depois ficaram fazendo algumas alterações porque tinham assim não aceitavam certas aberturas em favor das mulheres, de liberdade de ação das mulheres, e também da questão da pena de morte, né? Mas aí, já que eles assinaram essa declaração que eu acho tão importante para a humanidade, por que você vai para um outro país que tem essa carta como uma referência para o comportamento humano e não aceita que as pessoas possam fazer suas escolhas? Porque quem estava nessa celebração estava seguindo todas as regras, estava tudo tranquilo, sem fazer nada de negativo ali para o dia, para o restante da população de Berlim. E a pessoa vê uma intolerância com relação às escolhas dessas pessoas e acha que tomar uma atitude dessa vai provocar uma mudança e uma aceitação de suas ideias, porque essa pessoa simplesmente não começa a fazer suas propostas, e apenas como propostas, né? Não como uma obrigação. E se as pessoas se interessam, elas fazem adesão, mas você simplesmente fazer com que as pessoas optem por isso, ou passem a serem mortas, assim, isso não faz sentido, né? Então, esse era o assunto que eu queria mostrar hoje. E aí, desejo um bom dia para todos, um bom trabalho, e fico à disposição para ouvir os comentários, a gente conversar e tirar dúvidas. Bom dia.